você trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos começar a ler aqui alguns versículos e vamos meditar a respeito dessa parábola que Jesus contou, não é? Então nós vamos começar a ler a partir do versículo 13. Eu acredito que você já conheça, mas a palavra do Senhor sempre se renova. Então no versículo 3 começa dizendo assim: ouçam. Conta aí para quem está perto de você, dá aquela encarada e fala assim: ouça. Olha para o outro e fala assim: ouça. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas que se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a partir do versículo 14, Jesus então começa a explicar essa parábola aos seus discípulos. Então pula lá para o 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Pode fechar sua Bíblia, pode colocá-la aí na cadeira. Então nós frequentamos a igreja, frequentamos a casa do Senhor, e aqui nós cantamos, nós louvamos, nós erguemos as nossas mãos, nós ofertamos, nós ouvimos a palavra, não é? Mas em cada culto nós não podemos sair daqui da mesma forma como nós entramos. Se nós entramos aqui de um jeito, precisamos que a palavra então semeada tenha causado impacto na nossa vida e a gente saia daqui de maneira diferente. E isso não depende do louvor, isso não depende da pessoa que sentou do teu lado. Dá uma olhadinha aí para quem está do teu lado. Não depende dessa pessoa, não depende nem da pessoa que está ministrando a palavra. Depende de quem? Depende da minha e da sua disposição em estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor está declarando e com o coração inclinado para obedecer. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas ao sair daqui, à noite já em casa ou então amanhã, a gente não se recorda exatamente o que é que foi ministrado. O culto foi bom, mas eu estou aqui tentando lembrar o que foi mencionado, o que é que foi falado, mas a gente não consegue se recordar. Para isso eu até dou uma dica. A gente até tem caderninho lá na Ventus Store. Para quê? Para que durante a ministração da palavra vá tomando nota, vá anotando aquilo que vamos, a revelação que o Senhor vai ministrando na sua vida, palavras que são direcionadas para você. Para quê? Para que em momentos de escassez, em momentos de adversidade, você possa lembrá-la, ou até mesmo para depois ficar ruminando a palavra. Peraí, Deus falou comigo, mas eu preciso o quê? Refletir acerca dessa palavra que foi semeada na minha vida. Mas que por muitas vezes, por estarmos distraídos ou não nos atentarmos que poderíamos ter esse cuidado com a semente que é lançada, simplesmente ignoramos e depois a gente já não se recorda mais daquilo que foi mencionado.
é papel do inimigo tentar roubar a palavra que foi em nós semeada. É papel dele nos distrair. Já aqui durante o culto, quantas vezes uma criança não chora, quantas vezes alguém não levanta para ir no banheiro, passa bem aqui na frente do altar, quantas vezes, ou é aqui dentro da igreja, ou é depois, durante o dia, e a gente acaba se distraindo, e nós acabamos perdendo isso. Então o inimigo ele acaba trazendo distração, ocupação, perseguição, preocupação, para justamente o que? Nos desfocar do plano original do Senhor. Se a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, o inimigo vai fazer de tudo para ofuscar a palavra do Senhor, para que a gente não se recorde dela. Para quê? Para que ela não esteja atada no nosso coração. Porque se não praticarmos a palavra, nós de fato tropeçaremos e não seremos bem-sucedidos sobre essa terra. Quando nós não praticamos a palavra do Senhor, o que acaba acontecendo? Nós nos precipitamos nas nossas decisões, e ao invés de sermos bem-sucedidos, muitas vezes vamos acabar o quê? Agindo por conta própria. Então conta aí, fala assim, presta atenção na palavra. E existe uma verdade: a palavra só produzirá efeito na nossa vida do quê? De cura, de transformação, de libertação, de restauração, de renovo, de encorajamento, de fortalecimento, se nós mantivermos os nossos ouvidos atentos. Não é? Porque se a gente estiver aqui de corpo presente, aquele crente girafa está dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora, vai entrar aqui da mesma forma como entrou. Então olha aí para quem está perto de você e fala assim: não perca o seu tempo. Olha para outro, escolhe outra pessoa e fala assim: não tenha vindo aqui para você perder o seu tempo. E nós vamos perder as sementes lançadas, e não veremos transformações significativas na nossa vida, se nós perdermos essas sementes. Porque é verdade que o semeador está cumprindo o seu papel, a palavra está sendo semeada. Fala assim, então nada de culpar o semeador. Fala para você, fala seu nome aí. Nada de culpar o semeador. Senhor, me dá uma palavra. Quantas palavras o Senhor já te deu? Quantas sementes o Senhor já lançou na tua vida? O que eu e você já fizemos com tantas sementes lançadas na nossa vida? Porque nós só vamos produzir se nós permitirmos que essa semente que foi lançada no nosso coração não tenha sido sufocada pelas situações do dia a dia. Se nós deixamos ela escrita no nosso coração, se nós não nos distraímos, se nós não nos ocupamos com tantas outras coisas. E infelizmente a Bíblia fala que aí produzia 30, 60 e a 100. Existe muita palavra de 4 tipos de semente aí que é semeada, 4 solos que são semeadas, apenas um solo produz. Pergunta aí, qual é o teu solo nessa noite? Porque às vezes o pregador vai falar alguma coisa, você fala assim, mas isso eu já sei. Principalmente quando o pregador vai trazer um texto que a gente já conhece. Parece que a gente já sabe de ponta a ponta tudo aquilo que vai ser mencionado. E a gente despreza aquele vinho novo que é derramado sobre o nosso coração. Então não adianta nós culparmos o semeador. O que nós precisamos fazer? É arar o terreno do nosso coração. Portanto, se você estiver aqui nessa noite, para que você possa alcançar os lugares altos em Deus, não esteja aqui somente de corpo presente, mas com a sua mente em qualquer outra coisa. Coloque a mão sobre o seu coração e declare, todas as vezes em que você for ler a palavra do Senhor, todas as vezes que você for vir ao culto, Senhor, que a tua palavra semeada hoje encontre um terreno fértil no meu coração. Senhor, eu não quero vir aqui por vir, eu não quero também nem sair daqui da mesma maneira como eu entrei. Senhor, eu quero ser transformado pela tua palavra. Mas para isso, Senhor, eu não posso permitir que essa semente lançada caia em terreno que não vá produzir. Senhor, que eu guarde como um bom tesouro, porque é justamente essa semente que vai trazer a transformação que eu tanto preciso, que vai trazer a cura, que vai trazer a libertação, que vai trazer a restauração, que vai trazer a resposta que eu preciso para a minha vida. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos juntos fazer essa oração agora. Senhor, que o nosso coração esteja alinhado ao teu querer.
Senhor, não queremos ter resistência contra a Tua palavra, mas queremos, Pai, estar aqui de corpo presente, com o nosso coração aberto. Queremos estar, Senhor, com os nossos ouvidos inclinados para a palavra, Senhor, que é lançada para as nossas vidas. Quantas palavras, Pai, quantas sentenças o Senhor já declarou sobre nós, mas nós estávamos aqui no culto distraídos, ou por conta, Pai, de perseguição, por conta de tribulação, nós simplesmente abandonamos a palavra, a semente que foi enxertada em nós, Senhor, que foi semeada, e simplesmente essa semente morreu. Senhor, nós não queremos mais que nenhuma semente que é lançada sobre as nossas vidas se perca, mas nós queremos, Senhor, que ela produza aquilo que ela foi lançada pelo Senhor sobre o nosso coração. Queremos ser transformados, ó Deus, de glória em glória. Queremos, Senhor, alcançar os lugares que o Senhor tem reservado para nós. Queremos, Pai, sair dessa área de comodismo, de conformismo, de medo, Senhor, para assumir tudo aquilo que o Senhor tem declarado a nosso respeito. Por isso, Senhor, nós te pedimos, amplia, Senhor, a nossa visão, alarga, Senhor, as nossas fronteiras, para que possamos avançar sem medo, sem temor, Pai, para aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que a sua palavra, e tão somente a tua palavra, aquilo que tu dizes a nosso respeito, seja aquilo, Senhor, que permaneça no nosso coração. E por essa palavra, Senhor, seja que nós venhamos viver cada um dos nossos dias, produzindo, Senhor, a 30, a 60 e a 100, conforme o teu bom querer.